Olá, tudo bem? Você vai aprender agora com essa videoaula como utilizar o aplicativo GEP Sala de Aula no módulo de atividades online. Para instalar o aplicativo no seu celular, clique na loja na Play Store, pesquise pelo aplicativo GEP Sala de Aula, que é esse íconezinho roxo, clique no botão instalar. Aqui está mostrando o botão abrir, pois já está instalado no meu celular. Depois que instalar o aplicativo GEP Sala de Aula, você deverá adicionar a sua escola. Selecione o tipo de escola, se a sua escola é da rede pública ou da rede particular. Iremos adicionar uma escola da rede pública. Selecione o estado de sua escola. No caso, a gente vai selecionar o estado do Maranhão. Clique aqui e pesquise o nome da cidade. Iremos usar como exemplo essa cidade teste. Clique no ícone escola e pesquise o nome da sua escola. Depois você deverá digitar o seu usuário e a sua senha. Caso você não tenha usuário e senha para acesso ao aplicativo, solicite esses dados para a sua escola. Clique no botão entrar. Iremos trabalhar nessa videoaula o módulo de atividades. Então clique no ícone atividades. Esta é a tela inicial onde você irá poder visualizar as suas atividades. As suas atividades elas estão separadas por status. Por exemplo, esse número 1, ele indica a quantidade de atividades agendadas. No caso, tem uma atividade agendada de matemática. Se você clicar aqui na seta, você consegue ver a atividade. Ou seja, essa atividade você poderá responder ela a partir do dia 11/8. Então ela ainda está agendada, você não consegue fazer essa atividade. Na opção que está da cor vermelha, mostra as atividades não realizadas, ou seja, seriam as atividades que esgotou o prazo que o professor passou e você não concluiu a atividade, tá? No botão roxo está mostrando duas atividades. Então essas são as atividades que você tem a realizar. No caso, são duas atividades de língua portuguesa. Clicando na setinha branca, conseguimos ver cada atividade e o prazo que você tem para concluir essas atividades. No botão amarelo, temos as atividades concluídas. Essas atividades podem ser concluídas pelo aluno ou pelo professor. E no último quadrado verdinho, temos as atividades avaliadas. São as atividades concluídas que o professor já fez a correção, tá? Então vamos trabalhar agora com as atividades a realizar. Vamos lá, vamos ver como que você pode responder as atividades que o professor te enviou. Vamos clicar na disciplina de língua portuguesa e vamos responder a esta atividade de variação linguística. Nesta tela temos as atividades em anexos, ou seja, mostra a atividade em anexo que o professor enviou, e aqui também vai ser o local onde você vai poder enviar uma atividade de volta para o professor em anexo. Temos também a opção Pergunte ao Professor, onde você poderá tirar suas dúvidas em relação à atividade. E aqui temos o botão de Iniciar Atividade, onde você poderá ver as perguntas que o professor cadastrou. E caso ele tenha adicionado um vídeo, você também poderá assistir a videoaula. Temos aqui também a parte do enunciado da atividade, né? A data início e a data final que você tem para concluir a atividade. Vamos mostrar aqui para vocês primeiro a parte dos anexos. Vamos clicar aqui em atividades em anexo. Então, temos aqui o botão enviar atividade para o professor. Caso o professor tenha mandado para você um PDF, você respondeu, tirou uma foto, quer mandar de volta para o professor, você clica aqui nesse botão. Você vai clicar aqui nessa opção aqui de browser.
ele vai abrir um local para você procurar lá as imagens, né, que você quer enviar. Selecionou a imagem, você clica no botão enviar. Pronto, você já enviou a atividade para o professor. Depois disso, podemos clicar no botão iniciar atividade. Você terá a opção de assistir a videoaula caso o professor tenha colocado algum vídeo para você assistir. Depois que assistiu a videoaula, clique no botão voltar. E aí sim, vamos responder as perguntas que o professor passou na atividade. Note que aqui na lateral a gente tem a quantidade de perguntas, 4 perguntas. E para cada pergunta que eu for respondendo, eu posso clicar no botão próxima para ele passar para a nova pergunta. Então, no caso que essa primeira pergunta é uma pergunta de múltipla escolha, você deve apenas marcar qual a opção correta. Vamos clicar no botão próxima. Ele automaticamente vai para a pergunta número 2. Você pode voltar para a pergunta número 1 por aqui, pode voltar para 2. E aqui a gente tem um texto que é um tipo de resposta livre. Você vai ter que digitar a sua resposta aqui nesse espaço. Digitou a sua resposta, vamos para a próxima pergunta. Esse tipo de pergunta é uma pergunta do tipo verdadeiro ou falso. Leia o enunciado e responda se é verdadeiro ou falso. Vamos para a próxima pergunta. Esta pergunta é do tipo múltipla escolha com resposta livre, ou seja, você terá que ler o texto, analisar o texto e responder a pergunta A e responder a pergunta B. Depois que você respondeu todas as atividades, você deve clicar no botão concluir. Muita atenção ao clicar no botão concluir, pois depois que a atividade for concluída, você não pode mais fazer nenhuma alteração nessa atividade. Então só clique no botão concluir caso tenha concluído a sua atividade. Antes de concluirmos a atividade, irei mostrar também a opção de pergunte ao professor. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a esta atividade, clique no botão pergunte ao professor. Aqui você poderá informar o título da sua pergunta, e aqui embaixo a sua pergunta. Faça a sua pergunta e clique nesse botão para enviar essa pergunta para o professor. Aqui está informando que você fez uma pergunta ao professor. Você conseguirá ver a resposta do professor através deste botão aqui, ó. Irá mostrar as respostas. Vamos clicar agora em concluir a atividade. Então o sistema pergunta se você confirma a conclusão dessa atividade. A atividade não poderá mais ser alterada depois da conclusão. Tem certeza? Então, como temos certeza que a atividade já está concluída, vamos concluir a atividade. Parabéns, você concluiu essa atividade. É muito importante que vocês concluam a atividade antes de encerrar o prazo que o professor determinou para a conclusão da atividade. Se você não concluir a atividade, para o professor vai ser como se você não tivesse respondido a atividade. Então, conclua a atividade antes do prazo final da atividade. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.